Jesus é o Filho da bênção. Então diga: em nome de Jesus eu estou livre. Amados irmãos e irmãs, pode sentar. Tem uma coisa que nós precisamos compreender. Deus nos deu armas potentes para o combate. E nós muitas vezes ficamos prisioneiros de tantos tormentos. Eu dei o nome a essa pregação: Armas Secretas. E ela está fazendo o maior sucesso por aí, porque tem um monte de pessoas acessando nas redes sociais através do acampamento o aprofundamento melhor de cura e libertação da Canção Nova. Porque quando eles dizem lá, o Ironi vai falar sobre armas secretas para o combate, ele está assim, ó, segundo as bocas santas aí, né, que virou o vírus, viralizou dentro das redes sociais da Canção Nova, arma secreta. Aí as pessoas começam a ficar mandando lá: ah, mas isso a gente já conhece. A gente pensou que ele ia trazer alguma novidade. Gente, desde que o mundo é mundo, Deus nos deu armas secretas. E essas armas estão exatamente em Efésios capítulo 6, versículo de 10 a 20. Tomai, portanto, a armadura de Deus para que possais resistir nos dias maus, para manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alertas, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça, e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo Padre Carlinho falou de manhã: intensificar. Preciso pregar? Vocês sabem o que eu vou fazer aqui? Gente, vamos para casa. Essas armas nós sabemos e que nós precisamos usá-las, mas por que não usamos? Não tem aquele texto de Jesus em João que diz assim: o Espírito Santo vos recordará todas as coisas que eu vos tenho dito? A gente tem o reservatório, a gente tem a potência de combate, a gente tem as armas que precisamos. Elas já são conhecidas, elas estão cheirando mofo e nós não usamos e deixamos o inimigo ficar nos humilhando. A armadura do cristão é uma dessas armas potentes. Todos nós enfrentamos batalhas, seja na profissão, seja na nossa casa, com os amigos, onde quer que estejamos. Todos nós temos lutas a travar, obstáculos a transpor, mas precisamos estar preparados. Se você entrar num campo de guerra sem arma, o que vai acontecer com você? Vai perder. O inimigo vai te destruir. Mas se você entrar também no campo de batalha com as armas erradas, por maior que seja a tua força, você vai tombar. Davi, por exemplo, enfrentou um gigante chamado Golias, e Golias veio com armas erradas lutar com Davi. Golias veio com a sua força, com a sua estatura, com o seu exército, veio com a sua espada, que já tinha decepado a cabeça de líderes em todos os cantos, e que ninguém, quando via que Golias estava na batalha, qualquer reino se rendia. Era enfrentar Golias, era reconhecer a derrota, era ir para o matadouro. No entanto, quando ele chegou diante de Davi, um jovem pequeno, sem força, sem nenhuma experiência de batalha, sem nenhuma armadura de batalha, sem nada, confissão. Quando chegou diante de Davi e olhou Davi, ele falou assim: ah, estão brincando comigo, né? Você? Se eu soltar minha espada, ela te amassa.
Eu não preciso levantar ela contra você. Quem você pensa que é? E Davi, revestido das armas necessárias para o combate, olhou para Golias e disse: tu vem com a tua força, com o teu exército, com a tua espada, com a tua grandeza. Eu venho com a força de Deus. E atirou uma pedra, rachou a testa do gigante, ele tombou e com a própria espada do gigante cortou o pescoço dele. Diga para o irmão assim: gigantes são para serem tombados, não para te tombar. E quanto maior for o gigante, maior tem que ser a tua dependência de Deus. Porque você não vence o gigante, é Deus que vence por você. A gente tem que acreditar nisso. Maria Rita 39, Marília 32. Eu queria saber o que esse é jogo do bicho, o que é esse negócio. Luzia 37, Ronaldo 01, Lilian 02, Rubens sem número. Esse já foi libertado do jogo de sorte. Vão tudo lá para trás para essa linha da misericórdia. Olha, nós precisamos estar preparados para o combate. Diga para o irmão: não tema a batalha, mas esteja preparado. A lição base de todo cristão, nas armas secretas que nós temos, que o inimigo não tem conhecimento do poder delas. Aliás, o inimigo zomba delas. O inimigo acha que elas não têm força alguma, porque o inimigo não tem o conhecimento dela que nós temos, não tem a graça do uso delas que nós temos. Nós precisamos nos vestir a primeira armadura desse combate que você veio hoje, que essas muralhas todas vão cair. Daqui a pouco eu já quero orar por isso. Na hora da missa também, na hora da adoração também nós vamos orar. A primeira coisa que você tem que fazer quando você acorda é se revestir, rezar Efésios 6, 10 a 20. Aqui tem indumentas, são vestimentas de combate. É muito importante pedir que Deus nos revista com a sua armadura. Exatos termos do texto Efésio descrito acima: armadura. É muito importante saber cada vestidura dessa armadura. Graças a Deus, nós no Brasil ainda, e é um ainda tão próximo, não temos guerra. Será? Hoje você pode sair tranquilo na rua? Nós já vivemos uma guerra, gente. Hoje os bandidos estão soltos, nós prisioneiros das grades, dos sistemas de, como é que se chama? Sistema de alarme e tudo. Nós estamos. Você hoje não tem mais como deixar o portão da sua casa aberto, tem? O inimigo não precisa nem de portão. Então nós precisamos estar atentos. A batalha, ela começa sorrateira. Ela começa nos envolvendo de um jeito que a gente vai se sentindo impotente, e a gente vai criando estruturas humanas. Claro, ainda a gente não tem bombas explodindo à torta e à direita, ainda não tem. Mas hoje, quando você vê uma guerra sem sentido, como a guerra da Rússia e a Ucrânia, não se assuste. Não se assuste. Quando você vê um alarme de uma guerra, e que é uma guerra fatal, que é uma guerra mundial, que está se aproximando entre Estados Unidos e China, e que não tem mais volta, eles vão guerrear, eles precisam vender armas para o mundo, e a única maneira deles vender armas é eles criarem guerra. Vai ser um caos para o mundo, porque as guerras hoje já não são de metralhadoras, de tanques de guerra. Hoje elas são de átomos, hoje elas são de moléculas, hoje elas são de satélites, de comunicação. Eles entram no sistema de comunicação e põem terror assim, por exemplo: dispara agora tudo que tem aí de defesa, começa a disparar tudo, e eles disparam, criam pânico em todo mundo. Então a gente precisa entender que essa batalha nós não vamos vencer com armas humanas, mas sim com a armadura de Deus. Normalmente, para ir ao trabalho, para para levar os filhos à escola, para ir à igreja, nós não precisamos sair com proteção, precisamos? Não, a gente sai normalmente.
Em muitos países já não dá para sair. E o mundo insiste em buscar defesas humanas. Não podemos mais ficar como se nós não estamos mais, como que eu posso dizer, nós não estamos presentes nesse cenário. Nós estamos. E no Brasil nós estamos numa guerra muito grande. Nós vemos hoje extremismos terríveis. As pessoas se matam por causa de partidos políticos. As pessoas destroem Nós estamos vendo agora na Nicarágua, os bispos fizeram uma carta pedindo ajuda aos bispos do Brasil. Eles simplesmente estão prendendo os bispos e proibindo eles de celebrarem. E os padres eles já estão matando. E essa guerra de informação negativa, ela vai trazendo pânico e desesperança no coração de quem não se reveste da armadura de Deus. É uma batalha muito mais que humana e espiritual. Nós precisamos nos despertar para essa batalha. Essa batalha não é uma guerra material, sim espiritual. E para sobreviver, precisamos estar fortalecidos da força do Senhor, de toda a armadura. O primeiro requisito é o cinturão da verdade. O cinturão da verdade tem que estar todo ele gerado pela vida de oração. João capítulo 8, versículo 44. Vós tendes como pai o demônio, quereis fazer os desejos do vosso pai? Ele era homicida desde o princípio, não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele. Quando diz a mentira, fala do que é próprio, porque é um mentiroso e pai da mentira. Portanto, aquele que mente, por menor que seja a mentira, torna-se vulnerável. Por isso nós precisamos estar com o cinturão da verdade, sempre, sempre. O cinturão da verdade. Segunda vestimenta, Paulo vai falar da couraça da justiça. É uma indumentária que tem o objetivo de proteger órgãos vitais como coração, pulmão, fígado. Percebam, quem não sofreu com o vírus está sofrendo com a vacina. Não, vamos parar de se enganar. O problema não está na vacina. Se a vacina fosse problema, nós já estaria problema quando nasce, porque tomamos a vacina, quando todo mundo tem que se vacinar. Então o problema não está na vacina, mas o problema está que cada vez mais nós estamos nos tornando dependentes das coisas do mundo, e as coisas estão surgindo de uma maneira acelerada, que a ciência com toda a tecnologia não consegue mais conter. Não consegue. Então nós precisamos entender que a verdade vai destruir toda a mentira. Tem que acabar com esse negócio do jeitinho brasileiro, a malandragem, porque isso tudo nasce em injustiça e nos impede de viver a misericórdia que nasce da justiça. É como uma droga, a mentira é como uma droga, ela vai se tornando tão natural dentro dos nossos hábitos, que daqui a pouco mentir passa a ser a solução. E a solução é a verdade. Tudo começa, como o Padre Carlinhos falou, num desrespeito, sinal de trânsito, nada mais. Depois passa a ser uma fofoca contra um colega, tão comum. Depois passa pela devolução de um troco errado que a gente recebeu a mais e não devolveu e quis levar vantagem. E são coisas tão pequenas que parece que não tem valor, mas aí nasce o demônio da corrupção, que vai corrompendo todas as nossas estruturas. Levítico capítulo 19, versículo 35 a 36, assim: não cometereis injustiça nos juízos, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Tereis balanças justas, pesos justos, um éfta justo, um injusto. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito. Se forem injustos, não poderão experimentar da minha misericórdia. Então, verdade, acima de tudo, verdade. Pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. O evangelho não são síntese, normas, preceitos para salvar o
uma pessoa. É Jesus, é o Verbo encarnado. É Jesus, é Ele que nós temos que anunciar, acima de todas as coisas. Efésios capítulo 4, versículo 13. Veja, uma palavra: até que todos tenhamos chegado à unidade de fé e do conhecimento do Filho de Deus. Por isso precisa anunciar a palavra, pregar, insistir, oportuna e inoportunamente. O homem tem que chegar à estatura e à maturidade de Cristo. Quarto vestimenta que Efésios traz: o escudo da fé. Gente, sem fé nós não vamos chegar a lugar nenhum. Romanos, um pouquinho para frente do que o padre falou, capítulo 8, versículo 37. Em todas essas coisas nós somos mais que vencedores, mas precisamos estar revestidos. Salmo 90: sois um refúgio, minha cidadela, meu Deus em quem eu confio. Eu tenho 5 palavras aqui que eu queria partilhar com vocês, que eu faço há muitos anos, 30 anos, sei lá quantos anos eu faço, já não me lembro mais. Toda manhã eu rezo a armadura do cristão. Em seguida a armadura do cristão eu rezo o Salmo 90. Em seguida o Salmo 90, que é o da confiança, eu reconheço a minha miséria humana, eu rezo o Salmo 50 pedindo perdão a Deus. Em seguida, e isso eu faço todo dia, é um ritual, para mim é rito. Fé é prática. Fé não é você rezar quando precisa. Fé não é você rezar quando você está no encontro, quando está na missa. Fé é rezar sempre, em todas as circunstâncias. Depois eu rezo o Salmo 22. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Gente, todo dia, todo dia. Depois eu rezo o Salmo 19. Confiança no Senhor também. Uns põem a força nos carros, outros, eu já sei tudo é cor. Outros nos cavalos. Nós porém confiamos no Senhor. Eles vão cair, nós vamos continuar. Ora, se essa palavra é de Deus e eu a proclamo na minha vida, ela vai se executar. Agora, se eu não proclamo, ela vai passar e eu não vou poder usar dela. Depois eu rezo o Magnífica. Minha alma glorifica o Senhor. O evangelho que nós vamos viver na liturgia de amanhã da Assunção de Nossa Senhora, todos os dias. Isso é fé, é rezar. Claro, eu também estou fazendo a minha novena dos Salmos. Amanhã eu termino, estou no Salmo 150, termino 150 dias de novena. Estou fazendo a novena dos Salmos. Claro, eu faço a liturgia do dia, da missa, as leituras, o evangelho, eu vou à missa, mas eu medito sobre aquilo também. Eu faço a minha lectio divina em cima daquelas palavras. Não bastasse isso, eu faço a liturgia das horas. E a liturgia das horas de manhã, ela, além de uma leitura do Antigo Testamento, ela traz uma carta, um documento da igreja e o evangelho de novo. Não é repetitivo, é palavra, é alimento. E sem contar nisso, de manhã tem mais 3 salmos, ao meio-dia tem mais 3 salmos, à tarde tem mais 3 salmos, à noite tem 2 salmos, às vezes 1, e sem contar todas as outras orações. Também na da manhã tem o louvor de Zacarias, bendito seja Deus. À tarde às 18 horas tem de novo o Magnífica. Eu rezo de novo, não é repetição, é convicção de que eu preciso me alimentar daquilo. À noite tem a oração que eu gosto muito dela. Deixai agora vosso servo ir em paz. Sabe, dormir em paz. Dormir em paz. Dormir na paz. Então insistir, palavra de Deus. Capacete de salvação. É o local. O demônio sempre vai atacar em nós nos mesmos lugares. Guarde essa. Quais são as brechas por onde o demônio ataca? Cabeça, olho, ouvido, boca, coração, mãos e pés. Nunca o demônio, mas é a minha sexualidade. O demônio vai atacar a tua sexualidade quando ele já te convenceu pelos olhos, pelos ouvidos, pela mente que manipulou aquilo, pelo coração que já consentiu com aquele desejo. Aí teu órgão vital da sexualidade vai destronar, vai virar uma miséria.
Mas ele sempre vai atacar aqui, ó: mente, olho, ouvido. O que você tem ruminado na tua mente? Para onde os teus olhos estão voltados? O que você tem se encantado com os teus olhos? Que tipo de palavra você tem dado ênfase para entrar nos seus ouvidos? Que tipo de palavra tem saído da sua boca? Que sentimentos o teu coração tem alimentado? Teus pés têm te levado no caminho de Deus ou no caminho dos prazeres do mundo? Tuas mãos têm abençoado, têm levantado as pessoas, ou têm destruído, atacado, maltratado, ferido? Está uma discussão de novo na igreja, isso pós-concílio Vaticano II. Gente, tudo bem, cada um tem, eu tenho o meu jeito de viver a minha fé, e o meu jeito de viver a minha fé é diferente do que Deus vai pedir para cada um de vocês. Agora, não pode chegar e dizer na igreja que comunhão só vale na boca. Eu nunca vi a mão falar mal de ninguém. Ah, mas a mão é que bate. A mão bate porque a cabeça já projetou ódio, mas você entendeu? Então a gente às vezes quer, se não for assim, ou outra coisa que voltou para a igreja. Que bom que voltou, todo mundo usando véuzinho, legalzinho e tal. De que adianta eu ter um véuzinho na cabeça e estar podre de pecado? Está longe do sagrado, está longe da misericórdia. Às vezes eu não estou criticando. Eu, se eu pudesse, eu usaria véu. Estou falando sério para vocês. Se não fosse ficar esquisitinho eu chegar de véu na missa, eu ia comungar de véuzinho na cabeça. Eu acho tão lindo. Não, gente, eu não estou tirando sarro, não. Vocês sabem que eu defendo isso. Eu acho lindo. Mas se Deus te pediu para fazer, é você que vai fazer. Mas não é porque Deus pediu para você que você vai querer que todo mundo seja igual a você. Nem todos são claricianos, nem todos são carmelitanos, nem todos são franciscanos, nem todos são missão a poder de Deus, nem todos são Padre Pio, mas todos somos filhos de Deus, e é essa comunhão de todos nós que faz a beleza. Agora eu não posso, nem todos são Copiosa Redenção, nem todos são Betânia, nem todos são Toca de Assis, nem todos são O Caminho, nem todos são focolarinos, nem todos são carismáticos, alguns asmáticos, mas nem todos são chamados a viver o mesmo carisma, mas todos são chamados a viver uma fé que nos reveste do capacete da salvação, que nos reporta para a eternidade. Por isso que Paulo, na segunda carta aos Coríntios, diz assim: nós aniquilamos todo raciocínio, todo orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus, e cativamos todo pensamento e o reduzimos à obediência. Paulo vai dar esse conselho. A quem você serve? A Pedro, a Paulo, a Apolo? Quem se serve? Eu e você, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então não é a referência humana, essa vestimenta que São Paulo pede é a dependência de Deus. O nosso primeiro Papa, Padre Carlinhos, já falou isso de manhã. Primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 8: sede sóbrios e vigiai. Vamos vigiar sobre a nossa conduta. Ora, eu, por exemplo, aqui eu vou falar uma coisa para vocês, e não adianta vocês fazerem isso e achar que vai resolver o problema de vocês. Todos os dias, de manhã eu já falei essas orações que eu faço, aí eu faço as invocações de Nossa Senhora, aí eu faço a invocação dos meus santos, aí eu começo com a liturgia das horas da manhã, aí eu vou para minhas novenas da mão ensanguentada, novena do Espírito Santo, a quaresma permanente de São Miguel, aí eu já começo a entrar no meu terço de exorcismo do sangue de Jesus, no meu terço de Jesus é pedra, no meu terço da divina providência. Aí, como eu rezo muitas vezes o terço da misericórdia, eu não sei contar quantas vezes, mas eu rezo muitas vezes o terço da misericórdia durante o dia. Eu começo a fazer o terço da misericórdia, e como agora eu faço a novena permanente da misericórdia, às vezes às 3 horas não dá para me valer, eu já entro na novena da misericórdia, e aí eu já está quase chegando a hora de eu ir na missa, aí eu vou na missa, gente, tudo isso é trabalhando, é sendo pai, é sendo avô, é sendo esposo, é sendo administrador de uma missão,
Essas coisas têm que acontecer naturalmente. Aí já entra o meu rosário, e eu já fiz um propósito, além dos 4 terços, de eu rezar mais 1 terço todo dia para as almas, então já é 5 terços. E aí você vai dizer assim: mas quantas horas tem o teu dia? O mesmo que o teu. E olha que sobra tempo para pecar de monte. Sobra tempo para fazer um monte de besterol, gente. Então a gente precisa definir. Revestir-se da armadura de Deus é na nossa vida, no nosso dia a dia, estar sempre com Deus. Aí diz assim: eu vou começar a fazer tudo isso que o Irune faz. E olha, eu prego retiro, eu viajo, tem minhas lives, aí tem os combates que eu tenho que fazer. Eu vou dizer uma coisa: se você for fazer o que eu me propus a fazer com Deus, você vai ficar louco. Agora, se Deus pedir para você fazer mais do que eu, faça. É carisma. Não adianta agora dizer assim: olha, quem não fizer essas orações que eu faço, vai para o inferno. Vai eu para o inferno com todas essas orações e você não vai. Porque aquilo que Deus pede a cada um de nós é carisma pessoal, cada um de nós. Agora não, tem que fazer, gente, tem que fazer não. Santa Teresinha, sabe como é que ela fazia? Ela chegava diante de Jesus, assim, no sacrário. Vamos imaginar que aqui seja o sacrário, no crucifixo, né? Oi, Jesus, estou aqui para te adorar, tá? Se quiser me chama. Deitava no pé do sacrário, mas disse que roncava, porque ela tinha um problema respiratório. Ela roncava assim. Kevin, no nosso time, sabe aquele time de tremer o barraco? Naquele, mais ou menos Santa Teresa. E as irmãs ficavam incomodadas. Ela: Terezinha, está roncando. Ela falou: eu sei, eu estou descansando, porque a hora que ele me chamar eu vou ter que trabalhar, mas enquanto ele não me chamar eu vou dormir. E ela dormia. Gente, as outras irmãs tinham que ralar lá num monte de coisa, e ela estava ali de boa. Vamos pegar um episódio da Bíblia: Marta e Maria. Maria cozinhando, limpando a casa, arrumando os tapetinhos, os vasinhos de flor, cuidando pro tempero ser do jeito que Jesus gostava, porque ele não comia alho e cebola de jeito nenhum. Jesus é que nem nós, Marcelo, sem alho e sem cebola, de jeito nenhum. Hoje a gente tem que ser esperto. Hoje eu peguei a Regina, levei um pedacinho de carne sem alho e cebola para ela comer. Daí eu voltava lá e comia mais um. Aí eu voltava com uma colherzinha e levava outro pedaço pro Dimas, e dizia: Dimas, come esse pedacinho sem alho e cebola, você vê como é bom. Voltava lá e comia mais um pedaço. Aí chegou uma senhora muito prestativa e falou assim: você não quer pôr no prato? Eu falei: não, se eu pôr no prato eu não vou poder comer cada vez que eu volto aqui. Você tem que ser inteligente. Eu já tinha comido demais, mas eu queria comer mais um pouco. Então a maneira é: eu dou um pedacinho para alguém e como de novo. A gente tem que usar de algumas normas. Mas é assim, ó, Marta lá toda preocupada. Temperinho que Jesus gosta, aquela carninha que Jesus gosta, aquele arrozinho com feijão, aquela mandioquinha que Jesus, meu Deus, tudo. Maria, tu é lindo, Jesus. Oh, coisa fofa. Oh, Jesus. Se eu pudesse, Jesus. Você estava perdido, Jesus. É muito bonito, Jesus. Estava só contemplando. Marta chegou e falou: Jesus, você não vai mandar ela me ajudar? E Jesus olhou para Marta. Jesus não desprezou o serviço de Marta, mas Jesus fez com que Marta entendesse: a função dela era dela, a função de Maria era de Maria. E para que Marta não tivesse uma ciumeira, Jesus olhou para ela assim: Maria escolheu a melhor parte. Agora vá você ficar o dia inteiro aos pés do sacrário, quando a tua missão é alimentar os pobres na rua, é cuidar dos drogados como a Copiosa, é dar vida para quem está sem vida, como é o carisma da Copiosa Redenção. Vai você ficar lá só no sacrário e deixar de fazer essa atividade. Vai levar uma dura de Jesus. Sai daqui, aqui não é teu lugar, não te aguento mais, sai daqui. Porque cada um de nós tem um carisma, e o carisma é nossa arma principal de batalha. Outro, Caim e Abel. Gente, olha a prestatividade de Caim e de Abel. Quem matou quem aí? Quero ver se vocês já leram a Bíblia.
Caim matou Abel ou Abel matou Caim? Não foi Abel que matou Caim? Não foi quem que matou Abel? Quem foi que matou quem? Vocês estão acordados? Tem certeza? Caim matou a... Por quê? Vocês sabem? Leiam o Gênesis para vocês verem. Deus se contentou com aquilo que Abel oferecia. Abel cuidava do rebanho, Caim cuidava dos cereais. Caim ofereceu tudo que o rebanho de Abel precisava para ser virtuoso, forte, do jeito que era. Deus se encantou com o rebanho de Abel. Deus não disse que o que Caim fazia não era bom. Simplesmente se encantou com a graça de Abel, que apresentava os frutos do rebanho. Caim se enciumou e matou o irmão por ciúme, porque Deus se encantou com o fruto do irmão e ele achava que Deus não estava encantado com o fruto dele. Muitas vezes nós caímos na batalha porque nós queremos viver a vida do irmão, ter o dom do irmão. E agora está uma mania de ter a mulher do irmão, e está uma mania de ter o marido da irmã. E agora ficou uma coisa mais esquisita, medonha, como dizia o Padre Léo. Agora o marido está querendo o marido da outra. Ficou medonho demais. E a outra está querendo a mulher do outro. Meu Deus, não dá, eu estou ficando perdido, eu não sei mais o que fazer. Isso é falta de oração, gente, é falta de ocupar a vida. Encontrei uma mulher, vovó. Ai, seu pregador, eu estou tão feliz. 44 anos de casada infeliz. Agora eu sou feliz, encontrei uma amiga e moro com ela. Falei, você é infeliz, sai daqui, capeta. Falei. Ela ficou muito brava comigo, disse que ia me processar. Até hoje o processo não chegou. Mas eu falei, sai daqui, infeliz, sai daqui, capeta. Como pode? Isso virou moda. Isso não é mais nem dependência da carne. É viver o modismo do mundo, por viver uma vida desocupada da fé. Nós já estamos chegando na hora da misericórdia. Sexta espada, palavra de Deus. Jesus vai dizer em João 16:33, coragem, no mundo tereis aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Paulo na carta aos Romanos capítulo 8 versículo 31, que diremos depois disso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, eu estou falando de palavra de Deus, gente, olha só. E o Senhor disse, ouve o ruído da marcha pelas copas das amoreiras, então sairás pela peleja, porque Deus terá saído diante de ti para ferir os teus inimigos. Confia no Senhor. Isaías 54:13. Olha só, pois toda a ferramenta preparada contra você, toda a língua que se levantar contra você, tu as condenarás. Esta é a herança dos que servem ao Senhor, sua justiça que de mim procede. Quem se levantar contra ti já está aniquilado. Qualquer arma é inútil para destruir um guerreiro que se reveste dessas armaduras. Portanto, levanta-te, guerreiro. Levanta-te. E quais são as armas secretas? Primeira dela, bota aí: vida de oração. Orai, 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 orai. Vida de oração. Segunda arma secreta, que você associa à couraça da justiça: rosário. Gente, eu vou repetir essa frase. O rosário é uma artilharia pesada a destruir as insídias do inferno a cada Ave Maria que rezamos. Ave Maria, Ave Maria. Comunidade de reza é assim. Você liga para as irmãs, como é que ela diz? Ave Maria. Aí quando você fala para elas,
Ave Maria, elas dão risada, mas elas não percebem. Se você ligar para ela, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria mesmo. Já disse para vocês a história do piloto. Eu vou contar, eu gosto dessas coisas porque leva a pessoa a refletir. Certa vez tinha um filho, morava sozinho com a mãe, ele era piloto de avião. E um dia ele foi para a Terra Santa, para Israel, e trouxe um terço com caroços de oliveira, muito bonito, deu para sua mãe. A mãe ficou encantada, falou assim: esse meu filho vai tomar jeito. Ele ia dizer que a mãe era pneu, que não tinha jeito. Aí deu e viajou de novo. Quando ele voltou, a mãe estava morta no caixão, com as duas mãozinhas juntadas e o terço na mão. Como a mãe usava o terço, ele pegou aquele terço, falou: vou segurar comigo. Cadê o meu? Está aqui. Vou segurar comigo, minha mãe sempre usou, disse que dá certo esse negócio. Aí pegou e continuou viajando. Certo dia ele está viajando, sobrevoando o oceano, começa a pifar as turbinas do avião. Pifa uma, imagina, você lá em cima, pifa duas, pifa todas, e o avião começa a cair. Ele meteu a mão no bolso, pegou aquele terço, olhou e falou: e agora, como é que reza? Não tem aquele ditado: marmelada na hora da morte acaba de matar. Ele viu que era mais um peso na mão dele, jogou na mão do copiloto e falou: reza você, que minha mãe disse que dava certo. O copiloto falou: eu não sei esse negócio, não conheço. Jogou de volta para ele. Ele olhou o avião caindo, todo mundo ia morrer. Ele pegou no caroção e falou: passa caroção que o negócio está grosso. Passa caroço. Ele continuou: passa caroço que o negócio está grosso. Passa caroço que o negócio está... Quando chegou no 10º caroço, pim, funcionou uma turbina. Ele: passa caroção que o negócio vai ficar bom. E passa caroço que o negócio passa. Terminou mais uma dezena, outra turbina funcionando. Quando ele chegou no final do passa caroço, o avião estava de boa, ele pôde aterrissar, salvou a sua vida, salvou a vida de todo mundo. E eu vou dizer uma coisa para você hoje: comece a passar o caroço que o negócio vai ficar grosso do seu lado. Passa o caroço. Ai, eu nunca imaginei que um caroço causava tanta alegria assim no povo. E não é um caroço que você fala, que você nunca falou, um caroço que você fala toda hora dele, né? Olha, cuida da dentadura que vai cair. Que esse negócio de dentadura é bom. Esses dias eu cheguei no aeroporto, estava indo para Recife, né? O Marcelo, meu anjo da guarda, que me deixa no aeroporto, tadinho. Mas eu falo para ele: dirige que eu rezo, né, Marcelo? Mas ele reza junto, porque a gente reza muito junto, né, Marcelo? Ó, se a gente contar as orações que eu e o Marcelo fazemos dentro de um carro viajando, são assim: não pode ser 2 homens. Estão pirados, não dá certo, a gente reza. Aí ele me deixou no aeroporto, eu entrei correndo no aeroporto. Olha a história do Pascaroso. Entrei correndo no aeroporto, cheguei na companhia, o cara me atendeu e falou assim: senhor, posso lhe ajudar? Eu falei: pode, minha passagem, eu vou embarcar, estou em cima do horário. O aeroporto está fechado, todas as companhias estão fechadas. Eu falei: moço, mas eu tenho que ir para o Recife, eu tenho uma pregação, eu chego lá 3h30, eu tenho uma pregação na Rádio Linda às 4 horas, eu preciso embarcar. Moço, está fechado, não tem uma companhia. Já tinha esgotado todas as possibilidades. Eu baixei a cabeça, Marcelo já tinha voltado embora, que ele me deixa quando não vai junto da missão, ele volta. E eu baixei a cabeça e o Espírito Santo falou assim: diga para ele te colocar em outra companhia. Eu falei: Senhor, não tem, está fechado. E o Espírito Santo: diga para ele te colocar em outra companhia. Eu: moço, com a maior cara de pau, moço, por favor. Pois não, senhor. Falei: olha, eu rodei 300 quilômetros. Eu já comecei a justificar, né? Porque a gente tem que... Por que usar o argumento humano se Deus só disse para ele: diga para te pôr em outra companhia? Mas eu queria que ele me desse atenção. E quem me trouxe já voltou, eu não tenho o que fazer. O Espírito Santo mandou você me colocar em outra companhia. Moço, eu já falei que não tem, está fechado o aeroporto. Eu falei: fala com o Espírito Santo, que ele mandou você colocar eu em outra companhia. E ele não sabia quem era o tal do Espírito Santo. Ele falou: só um pouquinho. Virou para a chefe dele lá atrás, e não sei o que a chefe falou, só sei que ele voltou para mim e falou assim: manda ele embarcar agora e não pode despachar bagagem. Está saindo um avião da outra companhia, ele vai embarcar. Eu embarquei. Gente, só para terminar essa parte, eu cheguei lá 5 minutos do horário que eu ia chegar, do aeroporto cancelado e fechado. 5 minutos
antes. Mas quando vem graça, se prepara, o negócio passa caroço, é sério. Eu entrei, já foi daí eu com mala, que eu não pude despachar, mala que dava para levar em cima, mas que geralmente a gente despacha para poder rezar. E eu sou uma figurinha meio carimbada. Quando eu chego, já vou para minha sala. Agora já descobri até que tem sala ecumênica nos aeroportos, então eu já vou para lá, eu posso gravar as minhas horas da misericórdia. Esse dia até o Marcelo, tantos anos não sabia que tinha aquela sala. Vamos lá, Marcelo, tem uma sala lá em cima, é só nós. E nós vai lá e fica rezando, dá para passar o caroço à vontade lá, ninguém se importa. Mas aquele dia eu não podia subir para uma sala reservada. Eu fui, quando eu cheguei no detector de metal, só tinha uma senhorinha com uma bolsinha de pano. Eu até estava pensando que era Nossa Senhora, mas depois eu vi que não era. Aí a moça olhou para a senhorinha e falou assim: senhora, tira tudo que é avulso. Ela já tinha soltado a bolsinha de pano dela dentro da bandeja. Quando a moça falou tira tudo que é avulso, ela meteu a mão na boca e tirou as 2 dentaduras e colocou. E eu olhei para aquilo, a moça olhou para aquilo e ninguém sabia o que fazer. Ela olhou para a senhora e falou: minha senhora, isso não precisa, a senhora pode guardar. Ela meteu a mão na bandeja, botou as 2 dentaduras na boca. Ai, que bom. E eu tive que passar por aquela cena. Quando eu entrei, gente, olha o que é a força da oração. Uma outra mulher, eu falei: não, quando tem milagre, tem prova. Vem uma mulher gritando, se joga, eu falei: minha filha, quieto, tem pouca gente no aeroporto. Eu pedi para Deus. Eu falei: você pediu errado, para. Ele falou: pedi para cancelar meu voo porque eu queria te encontrar. Ontem eu ia para Londrina e Londrina fechou o aeroporto. Eu vim parar aqui em Curitiba e eu tô aqui no aeroporto e o aeroporto está fechado. Cancelou de novo meu voo e agora me colocaram num outro voo. Eu falei: é o meu. Ferrou, falei: Senhor, o Espírito Santo me botou na geladeira hoje. Aí eu falei: mas minha filha, por favor, ó, o segurança está vindo, o que você quer? Eu falei: não, eu precisava te encontrar. Você estava fazendo uma live 4 horas da tarde, novena da misericórdia. Eu falei: não, minha filha, essa novena da misericórdia eu fiz 3 horas da manhã. Você está enganado? Não, era 4 horas da tarde. Eu estava dentro do carro. Eu falei: tá bom, minha filha, 4 horas da tarde. Ela estava no reprise. Eu tinha matado o marido dela antes dele morrer. Eu estava lá escutando 4 horas da tarde. Tinha saído do hospital, meu marido tinha morrido. Nós estávamos indo para casa para contar para a família. Eu tinha feito 3 horas da manhã, contar para a família que ele estava morto. E aí você lá na live 4 horas da tarde falou assim: você que está indo para casa avisar que o teu marido morreu, não vá, volta para o hospital, ele está vivo. Eu comecei a gritar: meu filho, teu pai está vivo, meu filho, o moço falou aqui, teu pai está vivo. Mãe, será que tem que aumentar a dose do calmante? O pai está morto, a gente já se despediu dele, estamos para casa. Aí diz que eu de novo na live. Ela e o filho dizendo: ó, você que estão pondo dúvida que o seu marido está morto, ele não está morto, ele está vivo, volta para o hospital. Mãe, será que é para nós? Vamos voltar. Voltaram. Imagine nessa época de pandemia, quebraram todos os protocolos, entraram correndo no hospital, chegaram lá, bam, 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 na porta da UTI onde tinham deixado o marido morto. O médico veio lá e viu que era ela, falou: aumenta o calmante. Já vem a enfermeira com a injeção para injetar. Não, o moço lá da live falou que o meu marido está vivo. E o médico falou: não, seu marido não está aqui mais, ele já está no necrotério lá, preparando o corpo para o funeral. Não está aqui. Ela era 4 andares, desceu correndo. O filho foi de elevador, chegou antes. Por que ela não desceu com o filho? Para mim. Imagina se a pessoa acerta na cabeça. Tem um elevador com a porta aberta. Não, eu vou descartar. Eu não sei se ela está querendo despachar o marido ou está querendo ver ele vivo, né? Mas ela desceu. Aí 3 horas, nós já vamos rezar a misericórdia. Chegou lá, o filho chegou antes, foi lá, olhou, o corpo estava lá, já pronto para colocar as vestes, morto, mexeu. Ela chegou, mexeu no corpo, olhou para o filho e falou: filho, não era com a gente, o moço devia estar falando com outra pessoa, né? Os dois viram as costas. Quando eles estão saindo, o velho levanta e diz: minha velha, você vai ter que me aguentar, eu estou vivo. Agora imagine, eu fui de Guarulhos, de Curitiba para Guarulhos, depois de Guarulhos para Recife, do
do lado da janelinha a velhinha da dentadura, do outro lado a senhora do marido ressuscitado. Imagine se eu conseguir rezar, se eu conseguir dormir. Não consegue. Se eu conseguir, nós era uma metralhadora de cada. Aí o que me encantou? A senhorinha da dentadura, ela tirou o livrinho Passos, aquele amarelinho, esse livro, de dentro da sua bolsa, o livro comido. E ela começou a dizer para mim: você devia fazer as orações que esse moço faz, é muito forte. Eu, sou eu, senhora, sou eu que fazia. Veja, percebam, mas eu precisei perder o voo, precisei passar pela cruz, precisei passar pela humilhação de um aeroporto fechado, de pensar que eu não ia chegar no lugar da missão, para ouvir aquelas duas riquezas, pérolas preciosas que Deus colocou do meu lado. Meu irmão, ninguém encontra graça fora da cruz. Vida de oração é vida de cruz. Vida de rosário é vida de sacrifício. Não é rezar o terço quando você quer, é todos os dias, quando dá. Não, é propósito. Depois, terceira armadura, já falei dela, não vou insistir muito. Palavra de Deus, terceira arma secreta, orar com a palavra de Deus. A gente lê tantos livros, eu mesmo tenho dificuldade para ler, mas agora ultimamente eu estou lendo, porque foi um pedido do meu bispo que eu mergulhasse na vida mística dos santos. E agora eu estou lendo tudo que é sobre santo, eu estou lendo. Estou com um catatal de livro lá em casa, uma hora eu leio um pouquinho de um, outra hora eu leio um pouquinho de outro, mas estou indo, estou mergulhando, estou aprendendo muito. Meu bispo estava certo, eu precisava direcionar o meu ministério um pouquinho mais para a misticidade. Fiz um encontro de 8 dias fechado na comunidade Reste, só sobre a vida mística dos santos. Tenho voltado lá, tenho mantido contato com os irmãos, tenho partilhado coisas muito importantes com as irmãs também. Mas a experiência da palavra, a palavra de Deus na Bíblia, a palavra de Deus da liturgia diária, a palavra de Deus da liturgia das horas, isso são calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Como é que eu vou atacar o inimigo que só é destruído pela palavra de Deus, se eu não tenho a palavra de Deus dentro de mim? E não é só ter a palavra guardada dentro de mim, fazer da minha mente, do meu coração, da minha vida um depósito da palavra de Deus. Ao contrário, é anunciar ela com o testemunho de vida. É muito importante. Quarta arma secreta para destruir o inimigo: jejum. Eu estou num jejum pesado agora na quaresma de São Miguel Arcanjo. Fazia horas que eu não fazia um jejum assim, com tantas propriedades do jeito que mas eu fiz questão. Eu escrevi, botei no meu lembrete diário das orações que eu tenho que lembrar, porque a gente vai chegando numa idade também, você vai esquecendo umas coisas. Se você não lembra, você já não sabe se rezou ou não. Então eu vou ticando ali: rezei, não rezei. Opa, está na hora de rezar, tem que rezar de novo. Eu vou fazendo minha conferência, e está ali o que eu tenho que jejuar durante esses 40 dias até o final de setembro. Jejum. Tem demônios que só se destrói pela força do jejum. Quinta arma potente, secreta: batismo no Espírito. Gente, batismo no Espírito todo dia, orar nas casas, orar uns pelos outros. Não se engane, você não tem que ser da renovação carismática para pedir batismo no Espírito. Muito mais carismática do que a renovação carismática, que muitos de nós nascemos numa fé mais fervorosa através dela. Muito mais carismática que a renovação carismática é a Igreja Católica. É a Igreja Católica. Nós precisamos mergulhar nessa graça do batismo do Espírito, no exercício dos dons. Sexta batalha, sexta arma, melhor, terço da misericórdia. Santa Faustina chegava a rezar 90 vezes o terço da misericórdia por dia. 90. E fazendo todas as outras práticas espirituais. Não é que ela parava de fazer as outras coisas para rezar o terço. E gente, dá tempo. Se a gente começa a ocupar as nossas coisas, porque no terço, nós vamos meditar isso daqui a pouco, as chagas, o sangue do Senhor, invocar
Havia sangres, as 5 chagas, como ensina o Papa Francisco, que eu rezo elas sempre, no final de cada terço que eu rezo, no final da misericórdia eu invoco elas de novo, que são as 5 chagas, chaga da mão esquerda, do pé esquerdo, da mão direita, do pé direito, do coração perfurado. Havia sangres, são 7 chagas, a da agonia, da circuncisão, da flagelação, da coroação de espinhos, do caminho doloroso do Calvário, da crucificação e do coração perfurado. São chagas potentes que na hora da misericórdia nós podemos contemplá-la e encontrar nelas a cura. São armas que tem que ser usadas. Uma arma que você não usa, ela não tem serventia. 7ª arma, a invocação dos anjos. Estamos aqui, já falei de Maria, agora estamos aqui num combate sobre a intercessão da Virgem Maria, pelo poder de combate de São Miguel. As muralhas cairão, todas elas, sem exceção de nenhuma. Quer aumentar mais arma aí potente? 8ª arma potente do combate, Eucaristia. Não faltar na missa, comungar, mesmo que você tenha que quebrar todos os prognósticos de programação sua, da sua vida. Não tem que ter nada mais importante do que uma missa. Um dia ainda o Marcelo vai contar esse testemunho para nós. O Marcelo tinha dificuldade, né, Marcelo? Uma dificuldade muito grande, mas ele era fiel em todas as outras práticas. Pergunta para ele se ele vai para algum lugar agora sem participar da missa. Não vai. Missa. Descobriu na missa uma fortaleza para a sua vida. 9ª arma potente, confissão, gente. Confissão. Os sacramentos de um modo geral, mas esses 2, a confissão e a Eucaristia. A confissão é um exorcismo para o inferno. A Eucaristia é uma potência que me leva para o céu e que torna o céu presente aqui, que me traz o remédio para todas as feridas do corpo e da alma. Põe isso no coração. Jesus é o médico e a oração é o remédio dos remédios. Vamos falar junto? Jesus é o médico dos médicos e a oração é o remédio dos remédios. Mais uma vez, Jesus é o médico dos médicos e a oração é o remédio dos remédios. Não tem segredo. Eu falo por mim, eu não sou modelo para ninguém, mas eu posso testemunhar da minha vida missionária. Desde 1987, eu posso dizer para vocês que eu sempre fui missionário. A gente dava catequista, era solteiro, a gente dava catequese com a Cléia junto. Se eu não fosse da catequese, eu não podia namorar com ela. Se eu não rezasse o terço na casa, o pai e a mãe dela não deixavam a gente chegar nem perto. Primeiro dia que eu fui pedir ela em namoro, não tinha que rezar o terço antes. Eu falei, meu Deus, onde é que foi amarrar meu jumento? Mas construiu uma família, um pai e uma mãe que nos ensinaram a rezar. Meu pai e minha mãe também de dentro da igreja, mas já não tinham a intimidade profunda da vida de oração que o São Sebastião e Dona Maria tinham. Mas aquilo me levou hoje a entender que também eu preciso ser um pai que faz a minha família rezar, que faz a minha família estar com Deus. E como é lindo hoje você olhar para o Davi e ver o Davi gostar, dialogar, conversar com uma imagem de Padre Pio como se estivesse conversando com um ser humano. Pedir oração, aceitar. Essa semana que ele estava doentinho por causa da alergia dele, eu chegava da missa, eu ia lá e botava a mão, rezava. Ele ficava bem quietinho, daí me abraçava. 3 aninhos. Já sabe do poder da oração. Chega, pedir oração para ele, faz 5 dedinhos. Está rezando. É a maneira dele rezar. Mas ele já sabe desde criança que precisa orar, Então essas armas são potentes. Podia trazer aqui uma outra arma potente, a comunhão com os santos. Maria de Jesus crucificado, meu Deus, Helena Guerra, Gema Galgani, Santa Faustina, Santa Teresa d'Ávila, Santa Catarina de Sena. Ah, mas só tem mulher santa. Não, tem São Francisco, tem Santo Padre Pio, tem São Bernardo, santo de hoje. Uma potência de santidade.
tem São Felipe Neri, tem Carlo Acutis, um jovem amante da Eucaristia, viu, juventude? Um jovem que não saía de casa para fazer uma viagem se não tivesse no roteiro aonde era a paróquia que ele ia participar da missa. Um jovem que saía de casa, de uma família muito rica, com tênis de marca, com jaquetas, blusas de marca, uma região muito fria. Quem já foi assim sabe o quanto aquela região é frio no inverno, e que ele voltava para casa de cueca, porque dava para as pessoas de rua a roupa dele, o calçado dele, e os pais já não aguentavam comprar roupa e calçado, porque todo dia ele voltava do mesmo jeito para casa, porque tinha dado tudo para as pessoas necessitadas. Mergulhar na vida dos santos é uma arma potente de combate também. Nós vamos nos espelhar naqueles que viveram uma alta medida do Evangelho.